Bom, nossa primeira aula de produção textual, nesse momento de aulas virtuais, pedi para vocês, há alguns dias, darem uma olhada, uma revisada em alguns conteúdos que nós vimos, ainda em sala de aula, um pouco de gênero e tipos textuais. Lembrando que os tipos textuais, os mais usuais, são 4, né? Narração, descrição, dissertação e a injunção, né, que é o texto injuntivo ou instrucional, e que os gêneros são variados. Nós vimos que dentro dos tipos nós temos variados gêneros e vários exemplos desses gêneros. E, para tanto, eu pedi para que vocês dessem uma revisada, porque o conteúdo que nós veremos agora, ele é um gênero, é o poema. Nós começaremos a nossa conversa sobre poema e continuaremos posteriormente em uma outra aula. O que nós veremos do poema? Nós veremos verso, estrofe e métrica. O que é o poema? É o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. Quais são esses recursos? A sonoridade, o ritmo das palavras. Ele também é feito por meio da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. O sentido conotativo é o sentido figurado. Tem sempre uma confusão entre poema e poesia. Falando de modo assim mais resumido, modo mais objetivo, a poesia é a ideia. A poesia é o sentimento. Quando você coloca essa ideia no papel, quando você concretiza essa ideia, ela deixa de ser poesia e passa a ser poema. Então, a diferença principal é que a poesia, ela está mais no pensamento, ela está mais no sentimento, enquanto que o poema já é a poesia, digamos assim, de forma concreta. Pois bem, o poema, ele é formado por versos. O que é o verso do poema? É cada uma das linhas do poema. Cada uma dessas linhas, elas vão apresentar uma unidade rítmica e melódica. Cada linha que vem dentro de um poema, eu vou chamar de verso. E quando eu tenho vários versos, eu tenho um grupo de versos, eu vou chamar de estrofe. Ou seja, a estrofe, ela é formada pelos versos. Então, eu tenho um verso, que é a linha do poema. Vários versos vão formar uma estrofe e várias estrofes, elas podem formar, por exemplo, um canto, que é um tipo de poema mais longo. O que é a estrofe? Já disse para vocês, é uma parte do poema que é constituída por um agrupamento de versos, ou seja, é uma parte do poema que tem várias linhas. Veremos aqui um exemplo na Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Nós temos aqui: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Observem que eu tenho 4 linhas. Eu tenho a primeira linha, minha terra tem palmeiras. Segunda linha, onde canta o sabiá. Próxima linha, as aves que aqui gorjeiam. Quarta linha, não gorjeiam como lá. Cada linha dessas eu chamarei de verso. Observem que essa primeira linha vai ser o primeiro verso da Canção do Exílio. Quando eu tenho vários versos, o que é que eu disse para vocês? Um verso é cada linha do poema. Quando eu tenho vários versos juntos, nós formamos a estrofe. Pois bem, aqui é o resto do poema da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Vamos lá. Minha terra tem palmeiras, começando aqui da primeira estrofe. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá.
sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem quinda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Gonçalves Dias. Observem que aqui nós temos um poema, a Canção do Exílio. Esse poema, ele tem vários grupos. Percebam, ele tem vários grupos. O primeiro grupo, ele tem 4 linhas, ou seja, ele vai ter 4 versos. Esse conjunto de 4 versos é que eu vou chamar de estrofe. Então, a primeira estrofe, eu vou ter 1, 2, 3, 4 versos. Em seguida, eu tenho mais 1, 2, 3, 4 versos, formando a segunda estrofe. Depois, 1, 2, 3, 4 versos, que são as 4 linhas, né? Formando a terceira estrofe. A quarta estrofe já é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos, ou 6 linhas. E a última estrofe é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos ou 6 linhas. Então, eu posso dizer que a Canção do Exílio, aqui mostrada para vocês, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Ou seja, 5 grupos de versos. Ó, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. A classificação das estrofes. Quando nós observamos os versos, nós observamos também as estrofes. Nós observamos que as estrofes elas também possuem uma classificação. Vamos lá para a classificação das estrofes. Se a minha estrofe ela tem um verso, tem apenas uma linha, ela vai ser chamada, o verso, aliás, é chamado de monóstico. Se eu tenho apenas um verso na estrofe, é chamado de monóstico. Se a minha estrofe tem 2 versos, vai ser um dístico. Se a minha estrofe tem 3 versos, vai ser um terceto. Se a minha estrofe tem 4 versos, vai ser um quarteto ou quadra. Se a minha estrofe tem 5 versos, ou seja, 5 linhas, ela vai ser chamada de quintilha. Se a minha estrofe tem 6 versos, ela é uma sextilha. Se a minha estrofe tem 7 versos, é uma septilha. Se tem 8, ela é uma oitava. Se tem 9 versos, é uma nona. Se tem 10 versos, vai ser chamada de décima. Agora, se a minha estrofe ela tiver mais de 10 versos, eu vou chamar de estrofe irregular. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Ó, nós temos aqui um poema de Silvana do Bock e Fernando Pessoa. Ele diz assim: se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala. O mais é nada. Observem que nós temos aqui 2 grupos. O primeiro grupo tem 2 linhas. O segundo grupo, 2 linhas. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 2 estrofes. Primeira estrofe, segunda estrofe. Se a primeira estrofe, ela possui 2 linhas, ou seja, se ela possui 2 versos, ela vai ser o quê? Um dístico. 2 versos numa estrofe, a estrofe é um dístico. Aqui. Um trecho do Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Acredito que vocês conhecem Vinícius de Moraes e o Soneto da Fidelidade. Eu tirei apenas um trecho. Tá aqui, ó. Eu tenho 2 grupos. Observem. O primeiro grupo e o segundo grupo. O primeiro grupo, ele diz o seguinte: quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Segundo grupo. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Observe que nesse primeiro grupo, nós temos o quê? 4 linhas, ou seja, nós temos 4 versos.
Conforme a classificação ao lado, se eu tenho 4 versos, então eu vou chamar isso aqui de quê? Pensem. A segunda. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, a fim de quem ama. São 3 versos, é um grupo de 3. E aí? Como é que eu vou classificar? Pensem, tá aí do lado, dê uma olhadinha. Se eu tenho 4 versos dentro de uma estrofe, ela vai ser chamada de quarteto ou quadra. Se eu tenho 3 versos em uma estrofe, ele vai ser chamado de terceto. Quem conhece o soneto da Fidelidade, Vinícius de Moraes, sabe que ele é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 últimas estrofes têm 3. Quando eu tenho um poema com 2 quartetos e 2 tercetos, é o que eu chamo de soneto. Todo soneto ele tem que vir nessa formação. Primeiro 2 quartetos e depois 2 tercetos. Lembrando a vocês que após essa aula eu disponibilizarei uma atividade simples, só para nós testarmos nosso conhecimento nesse início. Até a próxima!